Ministro Luiz Fux. Ação civil originária número 9.924. Autor, Ministério Público do Estado do Paraná, réu, Ministério Público Federal. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, é um conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Paraná. É destinado a estabelecer qual órgão deve promover o inquérito civil para investigar possível superfaturamento na construção de conjuntos habitacionais no município de Umuarama, conjuntos habitacionais tais e tais, enfim, eu nomino os conjuntos, sendo as unidades habitacionais financiadas pela Caixa Econômica Federal e colocadas no mercado de consumo através do sistema financeiro de habitação. Consta dos autos que os valores para o financiamento das obras em tela foram disponibilizados pela Caixa Econômica, oriundas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aí o caso foi originalmente remetido ao Ministério Público do Estado do Paraná, pela Procuradoria, que atuava no feito, e essa entendeu que o procedimento teria por fim apurar eventuais prejuízos dos mutuários, em virtude de possível desconformidade no tamanho das unidades habitacionais adquiridas e o valor da mensalidade. Sustentou que o dano à Caixa Econômica seria apenas indireto. Já o Ministério Público Federal entendeu que a competência era exatamente do MP estadual. A Comissão de Sindicância da Caixa Econômica Federal, concluindo por irregularidades, assentou que essas irregularidades implicaram em prejuízos materiais, não só os mutuários finais, mas a Caixa Econômica, a União Federal, totalizando um valor estimado de 1.480.000 UPFs. Então, surgiu esse conflito de atribuições. Senhor presidente, eu tive a oportunidade aqui de suscitar, por inúmeras vezes, a inexistência de um conflito federativo nessas hipóteses de conflito de atribuições entre o Ministério Público. No primeiro momento, eu sugeria que, se considerasse existente esse conflito de atribuições, dever-se-ia a semelhança do conflito de competência entre juízes pertencentes a tribunais diferentes. Dever-se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, por analogia, nesse caso também. Na última sentada, Sua Excelência o ministro Zavascki trouxe uma preliminar que, se não me falha a memória, algum membro integrante do colegiado pediu vista, ou foi o presidente pediu vista, presidente, porque há aqui uma aplicação análoga à regra de que, tendo em vista o nosso sistema federativo, cabe aos órgãos da União dizer se a União tem interesse ou não. E, no seguimento desse entendimento, a opinião do Ministério Federal se sobreporia sobre a manifestação do Ministério Público Estadual, assim como nós temos na súmula 150, que cabe ao juiz federal dizer se há interesse da União ou não. Basicamente, foi, na essência, a preliminar suscitada pelo ministro Zavascki. Eu recordo que, efetivamente, diante do volume de feitos que nós estamos para julgar, esse seria um tema de desate interessante, porquanto julgarmos em uma ação civil originária um suposto conflito federativo, em que as unidades federadas nem se contrapõem com relação a algo significativo, mas apenas atribuições desses integrantes do parquê, como amanhã ou depois podem surgir também conflitos de atribuições entre delegados estaduais e federais. Isso tudo, evidentemente, que pode, digamos assim, gerar uma razão para que o Supremo Tribunal Federal não tenha que se debruçar sobre essas ações civis originárias. Então, eu, num primeiro plano, eu suscitaria essa preliminar, no sentido de que não há conflito federativo,
e que a palavra do Ministério Público Federal ela seja, digamos assim, definitiva nessa questão oriunda do conflito de atribuições. E vencida essa preliminar, aí, então eu me manifestaria sobre os demais temas aqui suscitados. Senhor presidente, eu vou manter o meu ponto de vista, apenas eu gostaria de explicitá-lo para deixar bem claro o que é. Nós estamos aqui decidindo, não a respeito de qual Ministério Público vai interpor uma ação, muito menos uma ação penal, depois de um inquérito concluído. Nós estamos aqui decidindo qual é o Ministério Público que vai fazer uma investigação. Esse é o pressuposto básico. E uma investigação de natureza civil. O que eu disse naquela oportunidade, repito, que uma investigação dessa natureza, como, aliás, qualquer outra investigação promovida pelo Ministério Público, pode, em tese, conduzir a um de dois resultados: não ficar apurado qualquer irregularidade ou ficar demonstrada a existência de conduta irregular com elementos suficientes de sua autoria e materialidade. Nessa segunda hipótese, várias alternativas podem ocorrer em tese. A autoria pode ser atribuída à pessoa ou entidade particular, ou a servidor público federal, estadual, municipal, ou de mais de um, ou de entes federativos diferentes. A irregularidade pode ter um comprometimento do patrimônio ou interesse de entidade federal, ou estadual, ou municipal, ou mesmo de pessoas privadas, como parece ser o caso. A partir do resultado da investigação é que o Ministério Público, no exercício de sua função institucional de dominus litis, tanto da ação penal quanto da ação civil pública, para tutelar o patrimônio público, terá elementos que lhe permitirão avaliar se promove ou não alguma ação judicial e, em caso positivo, se penal ou civil ou ambas, indicando e identificando, em cada caso, os termos da sua propositura, os demandados, os fundamentos da demanda e o pedido correspondente. Somente depois de efetivamente tomadas essas providências, que se inserem no âmbito exclusivo e indelegável do juízo e da iniciativa do Ministério Público, é que será possível, se for o caso, identificar o órgão judiciário competente para processar e julgar eventual demanda, bem como avaliar se o representante do Ministério Público que a propôs está ou não investido de atribuições institucionais para oficiar perante esse órgão judiciário. Bem se vê, portanto, que não se pode confundir a atribuição de determinado órgão do Ministério Público para promover determinada demanda, civil ou penal, a partir do resultado de um procedimento investigatório já concluído, com a atribuição de promover a própria investigação, cujo resultado, para esse efeito, certamente não pode ser antecipado. Também não se pode confundir a atribuição do Ministério Público para promover determinada investigação com a definição do órgão judiciário competente para uma futura e incerta ação civil, que poderá vir a ser proposta em face do que resultar do procedimento investigatório. Essa definição da competência judiciária para processar e julgar a causa dependerá, como afirmado, de uma prévia iniciativa da alçada exclusiva e indelegável do Ministério Público, logicamente insuscetível de prévio controle jurisdicional, de promover ou não uma demanda e, em caso positivo, de definir os seus termos, as partes, os fundamentos e o pedido. À luz dessas premissas, não se mostra apropriada a intervenção do Judiciário em controvérsia estabelecida entre dois órgãos do âmbito interno do Ministério Público, para definir qual deles tem atribuição para investigar determinado fato. Não se trata, fique bem claro, de saber qual deles tem atribuição de promover uma determinada demanda judicial, que, como se disse, não se pode saber se existirá ou não, e qual será, pois isso depende do resultado do procedimento investigatório. Não se trata, menos ainda, de resolver um conflito de competência entre o órgão do Judiciário Estadual ou Federal para julgar essa futura causa, já que isso, além de ser atribuição do STJ, e aqui convém fazer esse registro,
para definir um conflito de competência entre órgãos jurisdicionais, judiciais, a Constituição atribuiu isso ao STJ. Agora, para um conflito, aparente conflito interno entre dois órgãos do Ministério Público, seria da competência do Supremo. Me parece que isso é uma contradição. Mas eu digo que não se pode confundir, porque, além de ser essa competência do STJ, vai depender da existência de uma demanda efetivamente proposta e dos termos em que proposta. O que também, como já afirmado, depende de um juízo da alçada exclusiva em delegado do Ministério Público, insuscetível de prévio controle, muito menos de determinação ou mesmo de insinuação pelo Poder Judiciário, que, se eu fizesse, estaria pondo em risco a sua própria imparcialidade. Aqui o Ministério Público Federal diz que não tem nada a investigar no âmbito federal. Se nós dissermos que o Ministério Público tem que investigar, nós, de certo modo, estamos tomando um partido em relação a determinado fato, uma determinada futura demanda. O de que aqui se trata é apenas da divergência que estabeleceu a respeito da definição do órgão do Ministério Público que deve investigar um determinado fato. Trata-se, portanto, de divergência estabelecida interna corporis, numa instituição que a Carta da República subordina aos princípios institucionais de unidade e de indivisibilidade. Divergência dessa natureza não se qualifica, portanto, como conflito federativo apto a atrair a incidência do artigo 102.1, letra F da Constituição. Até porque, convém reafirmar, a solução supõe necessariamente um juízo de valor sobre o resultado da própria investigação a ser promovida e uma avaliação e tomada de posição sobre providências judiciais cabíveis, juízo esse inserido no âmbito do típico exercício das funções institucionais do Ministério Público, e insuscetível de delegação ao Judiciário. Considerar essa divergência um conflito federativo significaria, por essa razão, atribuir essa mesma natureza à divergência que certamente poderia ocorrer entre órgãos da Polícia Judiciária, federais e estaduais, para a apuração de um determinado fato. A exemplo do que ocorre no âmbito da Polícia Judiciária, que não traz para cá esse pretenso conflito federativo, cumpre ao próprio Ministério Público e não ao Judiciário identificar e afirmar ou não as atribuições investigativas de cada um dos órgãos em face do caso concreto. E há, senhor presidente, isso que eu gostaria de acentuar, há um modo natural, à luz do princípio federativo, de solução dessa espécie de divergência, que independe da intervenção do Judiciário ou do Supremo Tribunal Federal. É que, como ocorre de um modo geral em estados de conformação federativa, a repartição das competências legislativas, administrativas e jurisdicionais se dá, em regra, mediante a indicação do âmbito competencial da União, e, se for o caso, também dos municípios, permanecendo como os estados a uma terra residual. Por outro lado, é da natureza do federalismo a supremacia da União sobre os Estados-membros. Supremacia que se manifesta, inclusive, pela obrigatoriedade de respeito às competências dos órgãos da União sobre os dos Estados. Decorre ainda do princípio federativo que aos órgãos da União cumpre definir e exercitar as atribuições que consideraram próprias. É isso que eu gostaria de registrar. As quais, uma vez afirmadas, não ficam subordinadas a deliberações em sentido contrário, partidas de um órgão estadual ou municipal. Aqui, o Ministério Público Federal diz: eu não tenho nada a investigar no âmbito federal. E o Ministério Público Estadual diz assim: eu não tenho também, isso é competência federal. Não é mérito, eu estou configurando aqui exatamente a natureza desse pretenso conflito. Eu quero dizer é que o Ministério Público Federal não pode ficar subordinado, por força do princípio federativo, ao que deliberar o Ministério Público do Estado. E vice-versa. Vou chegar lá. Decorre ainda do princípio federativo que aos órgãos da União cumpre definir, e é por isso, aliás, que no âmbito da competência jurisdicional, embora não haja uma hierarquia entre juiz federal e juiz de direito, compete exclusivamente àquele decidir a respeito da existência ou não de interesse federal em determinada causa,
Decisão é essa que não fica sujeita a controle, nem mesmo por via de instauração de conflito de competência, por parte da Justiça do Estado. Existe jurisprudência farta do Supremo nesse sentido. No STJ existe uma súmula a respeito. Mutatis mutandis, esse entendimento deve orientar as relações entre o Ministério Público da União e dos Estados. Embora não haja entre eles uma relação de natureza hierárquica, é certo que o juízo sobre as atribuições do Ministério Público da União é desse órgão, não cabendo ao órgão estadual qualquer controle a respeito. Assim, se o Ministério Público da União afirmar sua competência para investigar determinado fato, isso por si só o autoriza a tomar as providências correspondentes. Se, ao contrário, entender que não há interesse federal a justificar a sua intervenção, como é o caso, cumpre ao Ministério Público da União promover o arquivamento ou, se entender cabível, encaminhar o processo ao Ministério Público Estadual, como aqui se fez. Caso também o Ministério Público do Estado entender que não há razão ou fundamento para investigar ilícito no âmbito da sua competência, nada impede que também promova o arquivamento. O que não se mostra compatível com o sistema federativo é supor que a manifestação de um órgão estadual possa ser vinculante para fixar a atribuição da competência dos órgãos da União. Então, esse, no meu entender, é um modo natural de solução desse conflito e não o Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu corroborando o voto do ministro Luiz Fux, pelo não conhecimento também nesse caso. Presidente, eu pediria a palavra porque eu fui relator do primeiro caso em que o Supremo assentou que deveria dirimir o conflito de atribuições e que esse conflito não poderia ser dirimido pelo então Procurador-Geral da República, tendo em conta o envolvimento de Ministério Público Estadual, Ministério Público Estadual da Bahia. Por que o Supremo assim procedeu? Porque, se não houver a definição, simplesmente não se investigará, não se terá o inquérito. Como preconizado pelo ministro Teori, eu peço vênia a Sua Excelência para divergir, nós teríamos o arquivamento no Ministério Público Federal, ou então a remessa para o Ministério Público Estadual, que, concluindo não ser da atribuição dele atuar, também arquivaria. E aí não haveria o inquérito. Por que o Supremo chamou a si, nesse caso, no precedente, a competência para dirimir o conflito de atribuições? Porque constatou que a Carta da República não prevê o órgão competente. E, ante esse silêncio, só caberia a ele, Supremo, como guarda da Carta, né, atuar, e o fez. Agora, ressalto que não cabe ouvir a União para saber se ela tem interesse ou não em uma possível, em uma futura ação penal. Cada dificuldade em seu dia, né? É o que nos vem da Bíblia, né? E precisamos simplesmente enfrentar o que se coloca. E o que se coloca é um conflito negativo de atribuições. E deve o Supremo, em prol da própria sociedade, definir esse conflito para que o inquérito civil prossiga sob os auspícios do Ministério Público, que deve atuar na espécie, considerada até mesmo uma futura competência jurisdicional. Por isso é que reafirmo o precedente do tribunal, e depois desse precedente nós dirimimos inúmeros conflitos, né? E já adianto o meu voto, entendendo que aqui há um interesse a se ter o inquérito no âmbito do Ministério Público Federal. Por quê? Porque se discute justamente
abatimento em prestações de mutuários da Caixa Econômica Federal. E o móvel desse abatimento seria o superfaturamento ocorrido, tendo em conta o que financiado pela Caixa. Então, há o interesse, a meu ver, que realmente direciona a definir-se como, da atribuição do Ministério Público Federal, o inquérito civil público. É como voto. Ministra Rosa. Senhor presidente, Vossa Excelência pediu vista com relação a esse tema. Eu faço o registro porque a jurisprudência do Supremo tem se inclinado exatamente na linha do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Uns anos para cá, né? E eu, desde que me debrucei sobre esse tema, confesso que me inclino na linha da proposta do ministro Theury, porque, com todo o respeito, eu não vejo um conflito, na minha visão, um conflito interno do Ministério Público, é a competência para investigar. E vir ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho tanta dificuldade, presidente, mas eu precisaria refletir melhor sobre o tema. A Constituição Federal teve a preocupação de estabelecer a existência concreta de um conflito de competência entre magistrados pertencentes a tribunais. Não há uma menção na Constituição Federal sobre conflito de atribuições entre Ministério Público. Vamos chegar à conclusão de que, então, não haverá jurisdição e ficará por isso mesmo. Não, é evidente. Essa não é a solução. Não é isso. A solução, a proposta é que isso seja dirimido pelo Ministério Público da União, em primeiro lugar. Em segundo lugar... Mas nós já refutamos e dissemos que, como o Ministério Público da União não é superior e hierárquico ao Ministério Público Estadual, não cabe a ele isso no precedente, a atribuição. Isso no precedente. É o precedente. Esse é o precedente. Agora, por outro lado, hoje é pacífico no Supremo Tribunal Federal que, se o Ministério Público Federal, com dominus litis, assentar que não há como prosseguir na investigação, o Pleno tem que acolher essa opinião do... Se a atribuição for dele, mas surgiu, ministro, no caso, né, surgiu um conflito negativo. Mas eu acho que isso tem que ser decidido interna corporis. Eu acho que há uma outra linha de argumentação aí, não é? Todos nós sabemos que a competência da Justiça Federal é subsidiária. É subsidiária. A atribuição do Ministério Público da União também, e sobretudo do Ministério Público Federal, é subsidiária. Ora, se ela é subsidiária, quando o Ministério Público Federal disser que não tem nada a investigar, é porque... Presidente, a questão que se coloca não é essa. O direito comum, não é? É o Ministério Público dos Estados, aquele que tem a competência de princípio. É o que tem a atribuição de princípio para atuar no caso. Presidente, a questão que se coloca não se trata é saber... simplesmente de não, saber presidente. se é superior ou inferior. Presidente, me permita, a questão que se coloca é saber se cabe ou não ao Supremo dirimir esse conflito. Claro. É uma questão prévia. Pois é. Se cabe ou não ao Supremo dirimir esse conflito. Agora, há um princípio básico alusivo à competência. Toda vez que o órgão onde corre a ação não define, não tem como definir o órgão competente, é porque a ele cabe atuar. Mas nós podemos dizer também que não há conflito. Mas não há conflito está algum fisicamente demonstrado, o Ministério Público Federal diz, olha, não me cabe tocar o inquérito civil. O Ministério Público Estadual afirma a mesma coisa. E aí não se tem inquérito, se arquiva? O Ministério Público dos Estados é o Ministério Público que tem a atribuição de princípio, de direito comum. É ele. Não é? O federal atua única e exclusivamente naqueles poucos casos previstos na Constituição. Ora, para quê? Como estender a esse Ministério Público que atua subsidiariamente competências, atribuições outras que não aquelas? Se ele disser que não há conflito. É isso que eu entendi na proposta de voto dos ministros
Theory e ministro Fux. Me parece bastante razoável. Mas, de qualquer forma, eu vou estender o pedido de vista a este caso, já que eu pedi vista num outro caso idêntico. Senhores ministros, eu não estarei presente na segunda parte da sessão e queria apenas trazer as minhas listas. Prometo ser bastante rápido. E essas listas foram distribuídas aos gabinetes com bastante antecedência, acho que todos receberam, não é isso? São listas de 1 a 8, e eu só destacaria inicialmente que na lista 1, que eu chamo inicialmente, está impedido o ministro Theory nos itens 2, 3 e 4 da lista 1. E o assunto dessa lista 1 é a ausência de preliminar formal de existência de repercussão geral da matéria constitucional invocada no recurso extraordinário. Eu estou negando provimento. Lista. Hã? Podemos ir por lista? Estou indo por lista. Está bem. Essa foi a lista 1. Acompanho, Vossa Excelência. Todos de acordo? A lista 2, também eu estou negando provimento. E o tema é também a ausência de preliminar formal de repercussão geral da matéria constitucional invocada no recurso extraordinário. E, em segundo lugar, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Estou negando provimento também na lista 2. Lista 3. O tema da lista 3, ausência de procuração que confira poderes ao advogado que assinou a petição recursal. Portanto, é caso de inexistência do recurso. Estou negando provimento. Todos de acordo? Lista 4. O tema é intempestividade. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Houve aqui uma posição na origem de embargos declaratórios incabíveis, que não interrompem o prazo para interposição de agravo. Negando provimento a todos. Presidente, nesse caso eu peço vênia a sempre ilustrada maioria. Eu devo estar errado. Para divergir. Sim. O que nós temos? Nós temos o envolvimento na espécie do crivo, ou seja, da decisão do juízo primeiro de admissibilidade, no que negou sequência aos extraordinários. Vem-nos da doutrina que todo pronunciamento judicial, sem exceção, com carga decisória, desafia embargos declaratórios, presente a contradição, a omissão ou a obscuridade. A decisão do juízo primeiro de admissibilidade, ela pode ser interlocutória, havendo a sequência do processo, chegando o processo ao órgão incumbido de julgar o recurso interposto, ou pode ser até terminativa. Se negar sequência, processamento ao recurso e não houver manifestação de inconformismo. O que ocorreu na espécie? O órgão competente para apreciar numa etapa inicial o recurso extraordinário negou processamento a esse recurso extraordinário. E a parte vislumbrando um dos vícios que respaldam os embargos declaratórios, interpôs declaratórios. Indaga-se, é possível dizer-se que, no caso, não seriam cabíveis esses embargos declaratórios e, portanto, não ocorreu o fenômeno da interrupção? A meu ver, não. A meu ver, ocorreu o fenômeno da interrupção. E o agravo de instrumento que se seguiu para trazer ao Supremo a análise do merecimento do ato
do presidente ou de quem faça, às vezes, do presidente da Corte de origem, esse agravo não foi interposto após a dilação legal, ante a interrupção do prazo, ocorrida a interrupção pela protocolação dos embargos declaratórios. Por isso, nesse caso, eu peço vênia a Vossa Excelência e aos colegas que o acompanham para entender que não se mostra intempestivo, ou não se mostram, porque são vários agravos intempestivos, agravos interpostos. Eu indago se há outras divergências. Não havendo, proclamo o resultado. Negado provimento, decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista 5. Tema: agravo regimental, recurso extraordinário, interposição via fax. Intempestividade. O original não apresentado no prazo legal. Estou negando provimento ao recurso. Todos de acordo? Lista 6. O tema: agravo regimental, intempestividade, agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Data da postagem nos Correios. Irrelevância. Tema conhecido neste tribunal. São todos de acordo? De acordo. Negado provimento a todos os recursos. Lista 7. Agravo regimental, intempestividade do agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Aqui a questão é puramente intempestividade do cor. Todos de acordo? Lista 8. Interposição via fax, original não apresentado no prazo legal. Intempestividade. Todos de acordo? Negado provimento, decisão unânime. Suspendo a sessão por 30 minutos.